Olá pessoal, diante de tudo que estamos passando no nosso país, vendo a nossa situação política, tirei um tempo para meditar e queria compartilhar com você como poderemos mudar o nosso país. Porque nós vivemos um tempo de contradições políticas, de contradições morais, de contradições religiosas. O que quero dizer com isso é que se nós queremos resolver esses problemas, nós deveríamos ter nos preocupado ou ocupado com um princípio importante, que é o princípio da semeadura, que nós só colhemos aquilo que plantamos. Não há como você fugir desse princípio, é universal. Se você plantar uma laranja, você vai ter uma laranjeira e, consequentemente, você vai ter laranjas como fruto. Não tem como você ter um outro tipo de fruta. Então, eu fico pensando nas pessoas que querem um mundo melhor, mas continuam jogando lixo no chão, o papel do confeito na rua. São as pessoas que comem num shopping center e deixam lá suas bandejas porque tem alguém que recolha. São as pessoas que nas repartições públicas levam o clipe, levam o chamex para casa e em casa não tem a mínima vergonha de dizer que estão pegando não tem a mínima vergonha de pegar esse produto e dizer que está pegando do seu trabalho. E esses frutos, esse tipo de comportamento gera um outro princípio, que é o princípio da herança. Aquilo que estamos transmitindo aos nossos filhos, aos nossos netos. Eles veem pessoas que sujam o planeta, eles veem pessoas que roubam, não importa se é muito ou pouco, mas eles repetirão isso porque não tem esse tipo de ensinamento. A gente vê em países que, se você sujar a rua, você é multado. A gente vê países que não precisam de cobradores nos transportes, porque as pessoas são fiéis ali e pagam. E no nosso país isso não seria possível, pelo menos até agora. São as pessoas que saem com R$ 50 na carteira, porque se forem parados por uma blitz, elas conseguem corromper o guarda. Né? É o mesmo guarda que chega em casa e diz que vai fazer a sua farra porque ganhou a propina, é a mesma pessoa que se orgulha de ter escapado da multa porque pagou essa propina a um suposto guarda que supostamente aceitou, né? Não podemos generalizar. São pessoas que, mesmo diante de uma lei seca, continuam a beber e a sair, até mesmo pessoas que já perderam a carteira continuam fazendo isso. Eu daqui a pouco vou estar tocando em um ambiente e milhares de pessoas, muitas pessoas vão estar lá consumindo as bebidas alcoólicas e vão estar saindo, dirigindo, como isso não fosse nada demais. Mas, diante do que está passando para os seus filhos e netos, corrompendo a lei, quebrando uma lei, um princípio, e que eles crescerão também sabendo que é possível sim desrespeitar e não acontecer nada. São as mesmas pessoas de repente que estão nesse meio nessa ebulição toda política. O que é que de repente os filhos desses homens podem pensar, né? Que compraram mansões, iates ou transferiram dinheiro e eles de repente fazem luxos com esse dinheiro e as gerações veem isso. Como é que o filho vê isso? Como é que o neto vê isso? Será que eles têm essa consciência tranquila de deitar e desfrutar disso tudo sem ter nenhum peso na consciência do dinheiro que foi dos hospitais, das crianças, das escolas, da educação? Enfim, independentemente agora, eu não estou falando de direita ou esquerda, de partidos, eu estou falando de princípios que o que está acontecendo são só consequências. E eu quero dizer isso para você que é um pai, que é um avô, o que o seu filho, o que o seu neto vai falar de você no dia que disserem assim: olha, eu conheci o teu pai, conheci a tua mãe. Mas será que vai dizer: eu conheci ele era um cachaceiro, ele era um adúltero? Não é? Em outros países você vê que um político que adultera, ele por falta de moral, ele pede a renúncia do seu cargo. Aqui não, é normal em nosso país o homem, nós temos um ídolo político, vários ídolos que estão aí, que são alcoólatras e que tem várias mulheres, enfim, e que não tem compromisso nenhum com a família. E as pessoas não se importam com isso. Ele pode ser um representante do povo, mas
Quais são as referências que você tem? O que é um grande homem? O que é uma grande mulher? O que é que você vai passar de valor para os seus filhos para que lá na frente não aconteça tudo isso? Quem são os nossos ícones? São esses que estão agora na mídia, independentemente do lado? Quais são os homens de valor que têm moral, que têm uma vida? Porque até mesmo dentro das igrejas, hoje em dia você, falando de contradição religiosa, é difícil você ver um homem dentro de uma igreja que ainda não traiu a sua mulher. Quer dizer, a criança vê isso, o filho vê isso, e lá na frente ele vai apenas repetir a herança que o pai está deixando. Então é lindo, é bonito ver homens, como eu vejo vários amigos que se dizem assim, eu vou sair hoje para beber, depois eu vou sair com outras mulheres, e amanhã eu vou estar indo vamos chamar assim, a minha reunião religiosa. Eu não vou dizer nomes específicos para que não seja sugerido algum tipo de religião, mas independentemente disso ele vai dizer assim, eu estou saindo, vou farrar, vou trair a minha família, a minha esposa, mas amanhã eu vou estar no meu local religioso para estar falando com um Deus de amor, enfim. Dentro do contexto religioso há uma contradição, dentro do nosso mundo moral há várias contradições, né, das pessoas que estão aí roubando, que se portam mal e que ensinam aos próprios filhos, às gerações, a toda essa... a pessoa que sai no trânsito e não mede as palavras que fala, inúmeros palavrões, e enfim, e são essas pessoas, a gente observa agora os homens que nos representam, o tanto de palavras de baixo calão que foram emitidas, né? Também não quero identificar de qual lado eu só quero saber que são pessoas que me representam e lhe representam a nossa nação, mas que não servem, pelo menos para os meus filhos, como referencial. Não serve para a minha família como homens que eu digo, quando você crescer, seja assim, seja determinada profissão, e vocês sabem de quais estamos falando. Você vai ser um grande homem, você vai ser uma grande mulher, um homem de moral, que tem respeito, mas aí quando a gente descobre a vida é cheia de falcatruas e de roubos, e quem sabe, mesmo tendo uma fortuna na Suíça, ou seja, lá em que país foi escondido, isso daí é algo louvável para as suas gerações, mesmo que você desfrute de inúmeras regalias, de mansões, de viagens, de carros, de iate. Eu prefiro ter um pouquinho, mas passar para os meus filhos dignidade, dizer para eles, olha, não jogue lixo na rua porque o mundo está sendo destruído pela poluição, não fale palavrão, respeite as pessoas, limpe o que você sujou, não pegue nada do que é aquilo que não é seu, trabalhe e só pegue daquilo que é fruto do seu trabalho, não suborne ninguém. Okay? Não participe desse tipo de conluio onde as pessoas fazem falcatruas e conseguem depois fazer festas com isso. Então, pessoal, se nós não revermos os nossos princípios morais, os princípios religiosos, seja lá de qual religião for, se nós não vemos esses princípios, né, a nossa educação, todo esse ciclo vai se repetir, porque as pessoas que estão lutando aí, elas vão passar para os seus filhos esses mesmos valores, essa mesma herança. E aquilo que o filho está vendo, ele está vendo um pai alcoólatra, ele está vendo um pai adúltero, ele está vendo um pai violento, ele está vendo ou o pai ou a mãe, enfim, uma família desestruturada, e isso só vai gerar a repetição dos mesmos problemas. Ele está vendo os políticos, cadê os honestos? Temos... com certeza devemos ter. Então, eu também não vamos generalizar, mas vamos trabalhar em cima de exemplos, de referências para a nossa vida, para a vida das nossas gerações, para que, quando chegar lá na frente, que eu tiver um neto ou um tataraneto, seja lá, alguém diga assim, eu conheci o seu avô, eu conheci o seu pai, e ele era um grande homem, era um homem de bem. Ele é um homem que foi exemplo, que foi referência. Você tem do que se orgulhar. Né? Imagina agora essas pessoas envolvidas em escândalos, qual o orgulho, qual é a sensação de que uma família vai dizer assim, ele foi um grande homem, será? Ele foi uma grande pessoa, ou ele né? Talvez para eles um grande homem, porque conseguiu o quê? Poder e dinheiro através de meios, né? Não sei quais foram ainda, mas a justiça vai ser feita. Eu não estou me referindo ao mérito de pessoas, mas eu estou me referindo ao sentido geral dos valores,
certo? Que é isso que nós devemos atentar para que as nossas gerações não cometam esses erros e possamos sim ter um futuro melhor com pessoas com moral, com pessoas decentes, com pessoas que têm princípios, com pessoas que plantaram coisas boas e vão colher aquilo que foi plantado. E demora um tempo para isso. Então essa geração está só colhendo o que está sendo plantado de essa maldade e corrupção há muito tempo já. E essa repetição vai passando, você observa as gerações de governantes ou políticos que repetem a mesma coisa porque cometem os mesmos atos. Então, que Deus possa levantar pessoas sensatas ou aqueles que não acreditam em Deus, mas que se preocupem com a moral da sua família, dos valores e do legado que você está deixando para a sua geração. Plante e deixe coisas boas, assim teremos sim um futuro melhor para o nosso país e para o mundo todo. Beleza? Então, até mais, abração!